Sob o céu mesopotâmico, distante do solo de Israel, o profeta Ezequiel vagava com uma alma carregada pelo peso do exílio. Babilônia, com suas torres que rasgavam o firmamento e seus jardins suspensos que desafiavam a ordem natural, era agora o lar involuntário dos filhos de Israel. Ezequiel, um sacerdote destituído de seu altar, tornara-se um profeta das visões divinas, um mensageiro dos desígnios celestiais para um povo cujo futuro parecia tão arruinado quanto o templo destruído em Jerusalém. No 30º ano de seu exílio, à margem do grande rio Quebar, o céu se abriu para Ezequiel. Seus olhos, agora ofuscados pelo brilho de outra dimensão, contemplaram o indescritível. A visão que se apresentava era um enigma envolto em luz, estruturas de proporções celestiais, entidades angelicais e a presença avassaladora do próprio Deus. Ezequiel, em sua humanidade confinada, testemunhava o divino se desdobrando diante dele. A voz que rompeu o silêncio não era de trovão, mas de uma suavidade que impunha a atenção. Era o mandamento de Deus para que Ezequiel observasse, ouvisse e prestasse atenção aos detalhes que seriam revelados. Diante dele estava um ser de aparência ígnea, com um aspecto que mesclava o terreno e o celeste. O guia designado para essa jornada por entre o sagrado e o misterioso. O ser resplandecente, semelhante a um homem, estendia em sua mão um caniço de medir, feito de material que brilhava como se forjado nas estrelas. Ezequiel percebeu que não apenas testemunharia, mas também participaria, medindo e registrando a visão do templo que lhe era revelada. Um trabalho meticuloso que o faria compreender a complexidade da morada de Deus conforme os padrões divinos. Conforme avançava, cada medida tomada por Ezequiel revelava mais do caráter do templo. Este não era um edifício comum, era uma entidade viva, uma manifestação da perfeição divina na arquitetura. As paredes, os portões, os átrios, cada aspecto parecia respirar com significado e propósito, como se fossem inscritos com o sopro da vida de Deus. Ao medir o portão exterior, a tensão entre o conhecido e o desconhecido se aprofundava. Por que tão detalhada revelação? Por que essas medidas precisas? Ezequiel sabia que as dimensões não eram apenas para a construção, mas portadoras de um significado mais profundo, uma mensagem críptica a ser desvendada, uma codificação do divino na linguagem da matéria. Enquanto a visão do templo se desdobrava, tornou-se claro para Ezequiel que aquilo era mais do que um projeto para um futuro lugar de adoração. Era um sinal de restauração, um modelo de uma realidade onde o céu e a terra se encontram. Cada corredor, cada câmara, cada pátio era um convite para entender o divino de uma maneira nova e surpreendente. A figura celestial conduziu Ezequiel por um pátio interno, e ali estava o altar, o coração do templo, onde o céu tocava a terra, onde o divino encontraria o sacrifício terreno. O altar, majestoso em sua simplicidade, exigia reverência. Era ali que o sacerdote via o propósito de seu chamado, a intercessão entre Deus e seu povo. Em um ritmo meticuloso, o guia divino levou Ezequiel para o interior do santuário. Mediram a largura, o comprimento, a altura, cada detalhe exigindo a precisão de um artífice celeste. Não era apenas a grandiosidade que o sobrecarregava, mas a harmonia incompreensível das proporções, como se cada centímetro do templo fosse afinado a uma melodia eterna. O profeta então se viu diante da sala mais sagrada, onde em tempos passados somente o sumo sacerdote poderia entrar, e apenas uma vez ao ano. A sala do trono de Deus, onde a presença divina descansava sobre a Arca da Aliança. Contudo, em sua visão, esse lugar sagrado era agora acessível, revelado em plena luz e detalhes para ele, o exilado. Nos corredores e nas salas adjacentes, Ezequiel viu as moradas dos sacerdotes, os guardiões do sagrado, seus aposentos meticulosamente dispostos. Ali, o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam, a santidade impregnando a rotina diária daqueles escolhidos para servir diretamente sob o olhar de Deus. As câmaras para os sacrifícios, as cozinhas para as ofertas, cada espaço tinha seu lugar e função. Cada detalhe era uma nota na sinfonia da adoração. Ezequiel, mesmo submerso na magnificência da visão, sentia a urgência da mensagem. O culto a Deus era um ato que envolvia toda a vida, não apenas os momentos de solenidade ritualística. O profeta foi então levado para fora do templo,
para um rio que fluía desde o seu limiar. Águas que começavam como um fio e se tornavam um rio caudaloso que não podia ser atravessado. Estas águas traziam vida por onde passavam, uma metáfora vívida da influência revitalizante do templo de Deus, transformando desertos em jardins. O rio simbolizava também a presença de Deus, partindo do santuário e alcançando as fronteiras mais distantes. Uma promessa de que a bênção divina fluiria além dos limites do templo, além de Israel, até os confins da terra. Ezequiel percebeu que a visão era mais que uma reconstrução física. Era o esboço de uma realidade onde Deus reinaria supremo, e a vida divina permeava tudo. Enquanto o rio se expandia, Ezequiel via as árvores às margens, suas folhas para cura e seus frutos para alimento, simbolizando uma provisão contínua e restauração. Era uma visão de esperança, de um mundo não mais fragmentado pelo pecado e pelo exílio, mas um mundo onde a presença de Deus restaurava e reconciliava todas as coisas. O guia celestial então revelou as leis e as ordenanças, os festivais e as celebrações que deveriam ser observados. Ezequiel foi confrontado com um sistema litúrgico renovado, refletindo uma ordem divina que iria governar não apenas o culto, mas a vida em comunidade. A visão era abrangente, cada estatuto uma peça no mosaico da vida redimida. O profeta, com caneta e pergaminho em mãos, registrava meticulosamente cada aspecto da visão. Enquanto sua mente lutava para abraçar o pleno significado, seu coração se enchia com a promessa de que a glória de Deus, uma vez retirada do primeiro templo devido à corrupção e ao pecado, retornaria mais uma vez. E então, o clímax da visão. A glória do Senhor entrando pelo portão do templo, enchendo-o com sua presença. Ezequiel caiu com o rosto em terra, o exílio interno terminando enquanto a presença de Deus ocupava o templo de sua visão, assim como prometido ocupar novamente o coração de seu povo. O que estava diante de Ezequiel era a promessa de uma nova era, uma representação de um reino eterno, fundamentado na justiça e na paz. Era uma visão que transcendia o tempo, uma garantia de que, não importa quão longe o povo de Israel se dispersasse, o propósito divino prevaleceria. A visão de Ezequiel termina, mas a sua mensagem ressoa através dos séculos. O profeta, agora de volta à sua realidade terrena, contemplava o rio Quebar, suas águas um mero sussurro comparadas ao rio de sua visão. Ezequiel estava diante de uma escolha: contar ao povo de Israel o que tinha visto, desafiando-os a acreditar em uma promessa divina tão grandiosa quanto incompreensível. A visão do templo ficaria gravada em sua alma como um selo, um mistério eterno que ele agora partilharia com o mundo. À medida que Ezequiel começava a compartilhar a visão, seu povo, marcado pelas cicatrizes do cativeiro, ouvia com um misto de espanto e ceticismo. As palavras do profeta pintavam um cenário onde o divino e o terreno se entrelaçavam de maneira inédita, prometendo uma reconstrução não apenas de pedras e madeira, mas do próprio coração da nação. A comunidade exilada encontrava-se à beira de um abismo entre a fé e a dúvida, e as revelações de Ezequiel serviam como uma ponte frágil sobre este vão. A visão do templo era mais do que um projeto arquitetônico, era um manifesto de esperança, delineando um futuro onde a presença palpável de Deus estaria no centro da vida israelita. As descrições detalhadas do templo eram recebidas com um fascínio que ia além da curiosidade. Nelas, havia uma espécie de código, uma chave para entender o próprio Deus. As medidas, os portões, as câmaras, cada elemento parecia carregar um peso simbólico, uma peça de um quebra-cabeça sagrado que prometia restauração e redenção. O templo de Ezequiel não era apenas um lugar para sacrifícios e cerimônias. Era um epicentro onde o divino irromperia no cotidiano. Cada instrução sobre os sacerdotes, os levitas e os rituais delineava um modo de vida que refletia uma ordem celestial, uma sociedade modelada na própria santidade de Deus. O profeta falava de uma divisão de terra justa, onde cada tribo receberia sua parte, não como um prêmio por méritos, mas como um lembrete da graça igualitária de Deus. Esse era o terreno da promessa, onde a justiça e a paz brotariam como as árvores frutíferas às margens do rio que saía do templo. Nas noites à beira do rio Quebar, os exilados se reuniam para ouvir Ezequiel. Suas palavras eram como um bálsamo, um contraponto à realidade opressiva da Babilônia.
Cada frase construía a imagem de um mundo onde o divino estava intrinsecamente ligado ao fluxo da vida humana, um cosmos em harmonia. Ezequiel também falou das portas da cidade que rodeavam o templo, cada uma carregando o nome de uma tribo de Israel. Era uma declaração de unidade e pertencimento, uma visão política e espiritual que prometia um futuro onde todas as divisões seriam superadas pela compartilha da presença de Deus. O povo começou a entender que o templo visionado por Ezequiel era mais do que um símbolo de identidade nacional. Era o coração pulsante de uma nova criação. Nele, a espiritualidade não seria confinada a rituais e sacrifícios, mas fluiria em cada ato de justiça, em cada gesto de compaixão, em cada decisão que promovesse a paz. Com a narrativa do profeta, surgia também uma tensão, pois as promessas divinas chocavam-se com a realidade do exílio. A esperança pintada por Ezequiel era ousada, quase inacreditável, mas sua convicção era tamanha que começava a acender uma faísca de fé nos corações cansados de seu povo. O templo que Ezequiel descrevia era a antítese da opulência e do poderio babilônico que o cercava. Enquanto Babilônia exibia a glória humana, o templo anunciava a glória divina. Onde Babilônia impunha a subjugação, o templo propunha a liberdade. Onde Babilônia exaltava reis, o templo exaltava o Deus eterno. No entanto, o profeta não oferecia a visão do templo como uma fuga da realidade, mas como um desafio para transformá-la. A comunidade exilada era chamada a viver de acordo com as leis e ordenanças reveladas, a cultivar a justiça e a santidade, mesmo nas terras estrangeiras que os mantinham cativos. Ezequiel confrontava cada ouvinte com a realidade de que a presença de Deus não estava confinada a um edifício, mesmo um tão grandioso quanto o templo visionado. Deus buscava habitar em meio ao seu povo, transformando cada coração em um santuário vivo, cada ação em um ato de adoração. As águas que emanavam do templo, em sua visão, eram um convite para que o povo de Israel se tornasse uma fonte de vida em meio à desolação babilônica. Cada israelita era chamado a ser um canal dessa água viva, oferecendo a cura e a esperança que a visão prometia. Os mais velhos entre o povo começaram a chorar ao ouvir Ezequiel, pois se lembravam do templo em Jerusalém antes de sua destruição. Mas as lágrimas não eram apenas de luto, eram também de uma esperança renovada, pois a visão prometia uma restauração não apenas do que havia sido perdido, mas da própria presença de Deus em meio a eles. Os jovens, que conheciam o templo apenas pelas histórias, eram capturados pela visão de um futuro que poderiam ajudar a construir. Ezequiel os impelia a imaginar-se como parte de um projeto divino, arquitetos de uma nova sociedade que refletisse a ordem e a beleza do templo visionado. À medida que Ezequiel continuava sua narração, detalhando os rituais e as celebrações, ele insistia que cada ato no templo seria um espelho das realidades celestes. As festas não seriam meras recordações do passado, mas ensaios para a vida no reino vindouro, uma prática da eternidade. O profeta falava ainda de uma nova forma de liderança, onde o príncipe não seria um opressor, mas um servo, cuja oferta seria por si mesmo e pelo povo. Este líder simbolizava uma nova era de governança, onde o poder seria exercido não para o benefício próprio, mas para o bem-estar da comunidade. As dimensões e especificações do templo iam muito além de uma simples construção. Elas falavam de um Deus que se importava com cada detalhe da vida. O templo era um manifesto de que nada era trivial aos olhos de Deus. Cada pedra e cada viga tinha seu lugar na tapeçaria da redenção. Ezequiel também alertava que a visão não era uma garantia automática. Exigiria arrependimento, transformação e um compromisso com a santidade. A presença de Deus entre o povo seria condicionada pela vontade do povo em seguir os caminhos divinos, em renunciar às injustiças e em buscar a verdadeira adoração. A narrativa do meio termina com Ezequiel, enfatizando a necessidade de responsabilidade coletiva. A visão do templo seria realizada não através do esforço de um único líder ou da imposição divina, mas pelo comprometimento de cada membro da comunidade em se alinhar com a vontade divina, trazendo o céu para a terra mesmo no exílio. À medida que a narrativa de Ezequiel se aproximava do seu ápice, o povo percebia que a visão transcendia uma reconstrução física. Estava claro que o que estava sendo proposto era uma reconstrução espiritual.
uma chamada para que cada coração exilado se tornasse uma extensão do templo visionário, uma morada para o divino. O profeta, com olhos que viam além do visível, falava agora do portão que se abria para o príncipe, um símbolo de liderança que deveria servir e não ser servido. Esta imagem ressoava poderosamente entre o povo, ecoando a necessidade de uma nova ordem, onde o serviço substituiria a soberania. Ezequiel descrevia também a importância das ofertas e sacrifícios, não como rituais vazios, mas como expressões de um coração contrito e arrependido. O sacrifício era um ponto de encontro, um lugar onde o humano tocava o divino, e o arrependimento conduzia à restauração. A visão prometia que mesmo as terras mais secas seriam irrigadas pelas águas que fluíam do templo, um retrato de renovação e fertilidade. Assim, o povo começou a sonhar com a cura da sua própria terra, ansiando pelo dia em que seus desertos floresceriam como o jardim do Éden. Ezequiel falou então da distribuição das terras, que seria feita com equidade e justiça. A partilha justa era uma antítese direta ao sistema de poder e privilégio que haviam conhecido, tanto em Israel quanto na Babilônia, e simbolizava um compromisso renovado com a justiça social. O profeta encorajava o povo a não esperar passivamente pela manifestação da visão, mas a agir como se ela já estivesse em curso. A fidelidade nas pequenas coisas, o amor na comunidade, a justiça nas relações, tudo seria um prelúdio do que estava por vir. Ezequiel terminou sua revelação falando do rio da vida, onde as águas curavam e traziam vida onde quer que fluíssem. Este rio, que começava no templo e se expandia até se tornar intransponível, era um símbolo do amor de Deus, um amor que deveria também fluir através de cada israelita. A visão do templo concluía com a certeza da presença contínua de Deus. Ezequiel assegurava que a Shequina, a glória manifesta de Deus, habitaria entre o povo, e que esta presença seria a verdadeira fonte de sua identidade e força. À medida que o profeta cessava de falar, um silêncio reverente se instalava entre os exilados. A visão de Ezequiel não era apenas uma história a ser contada, era uma realidade a ser vivida, uma missão a ser cumprida por cada um que ouvia e se atrevia a crer. No coração dos mais velhos, havia agora um fio de alegria, pois eles viram uma ponte lançada sobre as gerações, ligando o passado com uma esperança futura. No coração dos jovens havia um senso de propósito, pois percebiam que eles eram os construtores dessa nova realidade prometida. As palavras finais de Ezequiel ressoaram com uma chamada para a ação. Não era suficiente meramente esperar pelo retorno. Cada pessoa deveria viver como se o retorno já estivesse acontecendo, como se cada ação sua fosse um tijolo na construção do templo espiritual. Ezequiel enfatizava que a verdadeira santidade não era uma questão de localização geográfica, mas de orientação do coração. Mesmo nas terras pagãs da Babilônia, os exilados poderiam santificar o nome de Deus através de suas vidas e atitudes. O profeta desafiava os exilados a se tornarem sacerdotes em seu próprio direito, a oferecerem suas vidas como um sacrifício diário, promovendo a paz e a justiça que o templo simbolizava. As instruções detalhadas da visão de Ezequiel agora se transformavam em uma visão de comunidade, onde cada indivíduo tinha um papel vital a desempenhar na reconstrução de um Israel espiritual, um povo unido pelo compromisso com Deus e entre si. A visão terminava com uma promessa, a promessa de que Deus habita no meio do seu povo. A verdadeira medida do templo não seria encontrada em sua largura ou altura, mas na profundidade e largura do amor e fidelidade do povo para com o seu Deus. O profeta deixava um último mandato, que o nome da cidade desde aquele dia em diante seria "O Senhor está lá". Era uma afirmação de fé e uma declaração profética de que, independentemente de onde estivessem, Deus estaria com eles. O capítulo final da visão de Ezequiel, embora cheio de especificações e medidas, não era sobre a arquitetura. Era sobre a arquitetura da alma, o projeto de um povo que refletiria a glória de Deus em todas as suas ações. Ezequiel, o profeta da visão e da reconstrução, oferecia uma esperança tangível que se manifestaria no mundo intangível das crenças e valores, uma esperança que se tornaria a âncora da identidade judaica. A narrativa do fim, assim, não era o término, mas um convite para o início de uma jornada de fé e fidelidade,
uma convocação para que o povo vivesse de acordo com a visão celestial, mesmo na mais escura das noites babilônicas. Com essas palavras, a visão de Ezequiel se selava não apenas nos pergaminhos ou nas memórias daqueles que o ouviam, mas no tecido mesmo da comunidade exilada, como um desígnio de vida a ser perseguido, um horizonte de esperança a ser alcançado. Ao término desta viagem pelas visões de Ezequiel, podemos entender que, mais do que a descrição de um templo ou a organização de uma sociedade utópica, o profeta desenrolou diante de nós um mapa para a reconstrução da alma humana. Suas palavras, carregadas de simbolismo e esperança, não ficam confinadas às páginas da história ou aos limites do antigo Israel. Elas atravessam os séculos e nos alcançam aqui e agora, ecoando a eterna busca pela presença divina em nossas vidas. Ezequiel nos ensina que a verdadeira habitação de Deus não está em estruturas feitas por mãos humanas, mas em corações dispostos a serem conduzidos por sua vontade. O templo visionário, com suas medidas e preceitos, é uma metáfora da perfeição e ordem que Deus deseja estabelecer dentro de cada um de nós. Um lugar onde Ele possa reinar supremo e onde sua glória possa ser refletida em nossas ações e relações. Ao fecharmos este capítulo, levamos conosco a essência de uma mensagem que transcende as barreiras do tempo, a de que o Senhor está lá, no centro de nosso ser, guiando-nos para uma existência onde a justiça, o amor e a paz não são apenas ideais distantes, mas realidades vividas e partilhadas. Somos todos, de alguma forma, construtores desse templo espiritual, chamados a manifestar no mundo material a harmonia e a santidade do reino celestial. Então que possamos sair daqui não apenas como ouvintes da visão de Ezequiel, mas como seus arquitetos ativos, trabalhando para que cada espaço em que pisamos se torne um reflexo desse templo perfeito e que cada ato nosso possa ser um eco da voz profética que anuncia a certeza reconfortante. O Senhor está lá. Este é o fim de nosso relato, mas apenas o começo da nossa jornada. Que as visões de Ezequiel inspirem em nós um renovado compromisso com a construção de um mundo que espelhe a ordem e a beleza do templo que ele tão detalhadamente descreveu. Que em nossos corações ressoe sempre o chamado para sermos portadores da presença divina, transformando cada momento em uma oferenda digna do altar mais elevado. E que a paz do Deus que habita em meio ao seu povo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.